Havia um homem chamado Joseph que vivia em uma pequena vila no topo de uma colina. Desde que era criança, Joseph enfrentava o desprezo das pessoas ao seu redor devido à sua aparência peculiar. Ele tinha os olhos tão azuis que pareciam quase transparentes, e sua pele era tão pálida como a lua. As pessoas chamavam de olhos de gelo e evitavam seu olhar, temendo que ele pudesse enxergar as suas almas. No entanto, Joseph era um homem de bondade inigualável. Ele cuidava dos doentes, alimentava os famintos e ajudava os necessitados. Sua fé era inabalável e ele acreditava que Deus o amava, independentemente do que as pessoas pensavam dele. Uma noite, enquanto Joseph estava orando na colina, ele recebeu uma visão. Um anjo radiante desceu do céu e lhe disse que Deus tinha uma promessa para ele. Ele ficou emocionado e curioso para saber o que estava reservado para ele. O anjo explicou que um dia Joseph teria a oportunidade de ver a face de Deus e testemunhar a glória divina. No entanto, havia uma condição: a luz do próprio Deus era tão brilhante que ao vê-lo ele poderia perder sua visão terrena. Joseph hesitou por um momento, pois sabia que sua visão era uma das poucas coisas que as pessoas ao seu redor não desprezavam, devido seu olhar ser tão encantador. Mas sua fé o impulsionou a aceitar o acordo. Ele confiou que Deus sabia o que era melhor para ele. Ao longo dos anos, a notícia da promessa de Joseph se espalhou pela vila, e as pessoas zombavam dele ainda mais. Olhos de gelo, quer ver Deus? Que ridículo, diziam eles. Mas Joseph permaneceu firme, ignorando o ridículo e continuando sua missão de ajudar os necessitados. O dia finalmente chegou. Joseph subiu a colina, onde ele inicialmente recebeu a promessa divina. Lá, ele se ajoelhou e fechou os olhos. Uma luz brilhante o envolveu, e ele pôde sentir a presença dos seres celestiais ao seu redor. Sabia que aquele era o grande momento. Quando ele abriu os olhos, uma luz brilhante e ofuscante preencheu seu campo de visão. Era como se 1000 sóis estivessem queimando diante dele. A dor era insuportável, as lágrimas escorreram de seus olhos, mas, apesar da dor e da cegueira temporária, Joseph estava em êxtase, pois estava mais perto de Deus do que jamais imaginara. Depois deste grande evento, ele passou dias sem visão, mas sentiu a paz e o amor de Deus em seu coração. Ele soube que essa experiência era única e que valia a pena cada sacrifício. As pessoas da vila, ao perceberem sua cegueira, ficaram surpresas com a determinação de Joseph. Algumas até começaram a questionar sua própria fé. Enquanto Joseph estava cego, ele continuou a cuidar dos necessitados, aconselhar aqueles que precisavam e compartilhar sua história de fé inabalável. Sua cegueira física só aumentou a clareza de sua visão espiritual. Após um tempo, a luz celestial finalmente começou a diminuir e Joseph recuperou parcialmente sua visão e, para sua surpresa, percebeu que agora podia enxergar a beleza nas almas das pessoas, não importando sua aparência externa. E nunca mais ele voltou a ser rejeitado. As pessoas o procuravam em busca de conforto e orientação espiritual. Ele compartilhou sua experiência e ensinou a todos que a verdadeira beleza estava na alma e que a fé em Deus podia superar qualquer desafio. Embora ele tenha recuperado parte de sua visão terrena, sua visão espiritual permaneceu inabalável. Ele continuou acreditando que Deus o amava profundamente e ele havia experimentado a promessa divina de estar perto do seu Criador. Joseph se tornou uma luz brilhante na vila, lembrando a todos que a fé e o amor de Deus podem iluminar até mesmo os corações mais sombrios. E no livro de Apocalipse também, capítulo 1, versículo 9 a 20, somos levados a um vislumbre do início desta reveladora jornada espiritual, através da palavra inspirada do apóstolo João.
E João disse no versículo 9: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança, na comunhão que soubeis que eu tenho com Deus Pai e com o Filho Jesus Cristo, que estou na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nesse início, João se identifica como o irmão que compartilha das tribulações com seus leitores. Ele está escrevendo de Patmos, uma ilha onde ele foi exilado por pregar a palavra de Deus e testemunhar sobre Jesus Cristo. Essa introdução estabelece o contexto de perseguição e sofrimento que permeia no livro do Apocalipse. E no versículo 10 e 11, ele diz: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Nesse versículo, João relata uma experiência extraordinária. Ele foi arrebatado em espírito, o que significa que ele estava em um estado de profunda conexão espiritual. E ele ouviu uma voz que lhe ordenou escrever o que testemunhou em um livro para ser enviado às 7 igrejas mencionadas.